Olá pessoal, sou Flanca Thaís do canal Historiando a Verdade, e hoje eu vou deixar um pouco de lado os ensinamentos filosóficos ou históricos. Vou fazer um desabafo, né, a respeito desse governo, né, principalmente do ministro da Educação, Abraham Weintraub, né, que para mim é o pior ministro que já teve na história da República desde 1889. Eu nunca vi tal grau de ignorância. Né? É inacreditável. Né? Esse cara foi um dos caras que espalharam junto com aquela Adamares, que agora diz que as meninas de 9, 10 anos são estupradas porque não tem calcinha. Como pode um negócio desse, meu? O pedófilo que é o culpado não é a criança. A criança é vítima da miséria que esse governo é contra pobre. Não é? É uma sandice assim sem limite. Não é? Mas vamos voltar ao Weintraub, né? O ministro que ficou 3 meses trabalhando, tirou férias remuneradas, inclusive. Né? E aí foi para o estado do Pará e acha que não pode ser interpelado. Ele tem que ser autoridade, as pessoas cobram. Não é? Ah, mas vocês estão querendo o pessoal da Uni? A Uni está no direito dela. O papel da escola é desenvolver um cidadão crítico e reflexivo. Não como ele quer. Um cidadão hierárquico e submisso. Por disciplina. Não se constrói conhecimento. Está aqui grandes autores, como Edgar Morin. Esse educador é um dos mais importantes do planeta. Ele escreveu o relatório de John Tien, né, que fala dos 7 saberes, das formas de aprendizagem, aprender, fazer, ler, escrever. Não, aprender, fazer, ser e conviver. Ser humano e conviver em sociedade. Não é? É um cara que, quando ele fala, assusta. Porque dá vergonha para quem é professor, para quem é educador, para quem estuda. Pô, o cara vai dizer que Voltaire era comunista. A Revolução Francesa sanguinária é comunista. Revolução Francesa é burguesa, cara pálida. A consolidação do Estado burguês que derrubou a aristocracia é a burguesia. Tanto que a única manifestação de independência da classe trabalhadora na França é a Guerra Civil em 1848. Porque Adam Smith escreveu no tempo dele, e escreveu o quê? Os 3 grandes processos, a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa e o nascimento dos Estados Unidos, que todos os homens nascem livres, menos os escravos. Menos os índios. Não é? E quando foi abolida a escravidão, aqui no Brasil, essa aristocracia nojenta, paulista, e a aristocracia lá de Narcisa Tamborindeg, que passa a noite, né, tomando vinho muito caro, champanhe muito caro e cheirando pó, né, para de manhã ficar jogando ovo podre na cabeça do trabalhador. É essa a elite, a burguesia quatrocentenária do Brasil, que não gostam de trabalhador. O maior trabalho que hoje um educador tem, e que a sociedade tem que ter também, porque a educação é um problema da sociedade também, é criar aquilo que Gramsci dizia, o intelectual orgânico, se entender e não se desligar da classe trabalhadora. Né? Eu vejo esses caras aí da Igreja Universal, eu sou empreendedor. Empreendedor do quê, meu irmão? Você não é dono de meio de produção, você é um pobre. Você é classe trabalhadora, não, você é empresário do quê? Empresário, rico, poderoso é quem detém meio de produção. Se você falar para mim que o dono da Ambev, né? Se você falar para mim que é o dono do Itaú, tudo bem. A Globo, que detém o meio de produção de comunicação, e aí, né? Há 40 anos ela sabota, né? A intelectualidade da classe trabalhadora, né? Que chegou ao limite da eleger esse fascista, né? Que inventou a facada fake news, que inventou kit gay, mamadeira de piroca, né? Eu cheguei a brigar com mães, falei, olha, se a senhora viesse nas reuniões, como a senhora não vem, a senhora não sabe, né? Que professor que estuda ética iria ter uma mamadeira dessa na sala de aula? Nós seríamos o primeiro a denunciar.
né? Mais idiotizados, aí arruma uma facada fake news para fugir do debate, porque o Haddad ou o Ciro Gomes, se tivesse ido para o segundo turno, esmagariam intelectualmente. Né? Espero que não arrume outra facada na próxima eleição, né? Que ele já se declarou candidato. Né? Um patriota que não sabe o significado da palavra patriota está no dicionário. Patriotismo é você amar a sua pátria e defender os seus recursos naturais, porque esses recursos que o Brasil tem são riquíssimos, é ele que ajuda a consolidar o nosso PIB. A partir do momento que você vende o Embraer por 5 bilhões, o dono do Palace vendeu o hotel por 4,7. A Embraer vendida, essa semana conseguiu um contrato, né, com Portugal de 3 bilhões. Pagou mais da metade do que os caras investiram. E o pior, ainda levou de tiracolo, né, toda a tecnologia compartilhada dos suecos do caça-gripe. Que o Lula comprou os 36 caças, né, da gripe, por quê? Porque eles iriam compartilhar tecnologia de construção de caça aérea e nós precisamos, porque temos um país continental. Deram, isso não é patriotismo, isso é entreguismo. Né? Venderam agora a BR. Né? E por que o Trump diz isso? O coreano, Han Jo-chang, que escreveu Chutando a Escada, ele fala claramente: nenhum país que chegou de primeiro mundo nunca fez o que eles pedem para que nós façamos. Não é? Por quê? Porque eles cresceram das formas mais primitivas, né? E estão chutando a nossa escada porque eles querem realmente enfraquecido. A gente tem que entender agora o papel da Lava Jato. Não é? Porque os Estados Unidos, ele está perdendo a guerra para a China. Por quê? A China tem 19 bilhões de PIB. Os Estados Unidos 22. Porém, a dívida da China é de 10 bilhões do PIB, Estados Unidos de 23. Então ele tem que pegar, né, riquezas de outro país para poder engordar o PIB e não perder espaço para a China. E quem vai perder essas riquezas somos nós. Né? A Petrobras, que outrora que está ameaçada a ser vendida, ela ajudava a compor, né, o patrimônio da construção do PIB, hoje perdeu. E o pior, vai afundando mais. Como é que pode segurar um navio iraniano que veio aqui comprar milho? O Irã tem um superávit primário de 8 bilhões. E ficar puxando o saco de Israel, que tem um déficit de 200 e poucos milhões. A Venezuela tinha um saldo comercial de 5 bilhões com nós. A China, 28 bilhões. E aí? Vai viver com o que com os Estados Unidos? Como? Os Estados Unidos também produz commodities. É inacreditável. Não é? Ele vai competir. Estados Unidos não é amigo de ninguém. Não é? É uns valores distorcidos que a gente não acredita. Não é? Eles fazem crítica ao comunismo, nem sabem o que é. Né? E isso não é só Brasil. Porque a gente pega a história da Segunda Guerra Mundial, né? Stalin foi procurar pacto com a Inglaterra, foi procurar pacto com a França, foi procurar pacto com vários países. E o que eles acreditavam? Não, é melhor não fazer pacto, que aí Hitler acaba com o comunismo. Né? E Hitler invade entre duas batalhas, a do Volga em 42 e a de Stalingrado em 43, né? O Exército Vermelho segurou entre 80% e 98% da força militar alemã. E se não fosse ele, né, Stalin, a aviação, a Luftwaffe da Alemanha, afundava a ilha. Né? E aquele aristocrata, porque ele é um aristocrata, Churchill, nós nunca iremos se entregar. Que não vai o quê? Se a Rússia não tivesse, afundava a ilha. E acabou. Não adianta. Tem uma qualidade que os alemães têm. Eles foram destruídos na Primeira Guerra. E a guerra aconteceu, a gente tem que dizer o porquê.
A Primeira Guerra Mundial, né, a Alemanha é um país que só se unificou no século XIX. E aí, né, embora por razões erradas, queria o pedaço dela de exploração do continente africano. Não deram, né? E o próprio Max Weber apoiou a entrada da Alemanha numa guerra contra os países europeus, que foi perdida, né? E os franceses foram culpados pela Segunda Guerra Mundial. Por quê? O Tratado de Versalhes, a França com raiva porque perdeu a guerra para a Alemanha da Alsácia e da Lorena em 1870, na Comuna de Paris, que derrubou Luiz Bonaparte, ditador de 20 anos, porque depois da Guerra Civil, a classe trabalhadora segurou o governo por 42 dias, os países europeus se uniram e derrubaram o trabalhador. Esse papo de trabalhador governando, o trabalhador serve para ser submisso, como esse governo pensa. Submisso, obedecedor de ordem, dizer sim senhor, não senhor. Eu me nego a dar uma aula como essa. Eu, graças a Deus, todo final de ano, meus alunos falam, professor, lá no Data Show lá, obrigado por me ensinar a pensar, ser reflexivo. Tá feito o meu trabalho. Não é? Por quê? Porque é a reflexão, é o pensamento, as ideias surgem a partir desse momento. A principal pergunta da história da humanidade, partindo da filosofia, é por quê? E é o porquê que leva à transformação. E aí o Enthalpy diz, não, escola militar. Porque aí tem disciplina e hierarquia. Enfia disciplina e hierarquia na casa do inferno, meu irmão. Disciplina e hierarquia, né? Faz jus a frase ordem e progresso, positivista de Comte. Sabe o que significa que esses bolsominions defendem? Ordem, um povo submisso para o progresso da elite. É isso que eles gostam. Não! Né? Como Paulo Freire dizia, eu não aceito a realidade do jeito que está. Toda a realidade pode ser mudada. Né? Quem vê, né? Tu pega um João Score em São Paulo, né? Esses invadores sem teto são criminosos. Ele invadiu há 20 anos o terreno no Campo de Jordão. Maior do que o campo de futebol e nunca devolveu. E o livro desse jornalista aqui, Partido da Terra, mostra que mais de 3 mil políticos têm terra grilada. Quer dizer, grilagem de terra que é grandes proporções não é crime. Agora, poucas proporções é. O direito no Estatuto da Terra está dizendo que a terra é de uso social escrito na ditadura. E por quê? Né? Não sai a reforma agrária. Porque tem duas bancadas, né? Uma filha da puta mesmo. Por que que é a bancada ruralista, né? Que escraviza, que mata índio, que mataram Chico Mendes, que mataram Julião, e um massacre do Carajás, que provocaram o pessoal do norte lá do Garimpo, Serra Talhada, para matar crianças, bebê no facão. Esses caras estão por trás. Dora Stang foi também. Esses podem. Tem um grileiro de terra que o ano passado no Brasil ele ganhou 2 bilhões grilando terra. E aí o sem terra não pode ter uma terrinha para plantar? Diga-se de passagem, né? Diga-se de passagem que 75% que nós comemos vem da agricultura familiar. E o pior, negam, né, a reforma agrária e a ministra do Bozo, esse ano já aprovou mais de 230 agrotóxicos. Nenhum país do mundo usa isso. Para que agrotóxico? Para não ter trabalhador. Para não pagar trabalhador para concentrar mais dinheiro. Olha, meu, a gente tem que acreditar nisso. Eu conheço um caso que aconteceu há uns 8 anos atrás, de 2 irmãos que fizeram um pacto, né? 2 fazendeiros fizeram um pacto de nunca casar e nunca ter filho para não dividir herança. Aí dá vontade de votar um projeto de lei, ó, morreu, leva o dinheiro todo no caixão, enfia por dentro, põe por cima, né? E deixa lá, porque todo mundo vai roubar depois. E aí os caras chegaram a ter 1 bilhão, né, de reais de patrimônio agrário, de agronegócio.
Certo dia, uma menina desempregada com 2 filhos, o marido abandonou, a mãe dela falou, ó, você é filho de fulano. Quem é o fulano? Irmão do outro fazendeiro. Né? Fez DNA, o pai recebeu ela, né? Colocou ela para administrar uma fazenda. 2 anos depois o pai morreu de infarto. O tio, né? Que quase 80 anos, poderia dividir o dinheiro, pô, 500 milhões e 1 bilhão para um velho que tá no pé na cova, tanto faz. Não, ele mandou matar a sobrinha, a filha da mulher e o advogado, para não dividir o dinheiro. É isso que é a elite. São assim. Por que Dom Pedro II caiu? Porque aboliu a escravidão. A elite nunca perdoou porque negro não era gente. Negro era objeto e o país foi o que mais traficou escravo. Por exemplo, os Estados Unidos tem 15% de negros, aqui nós temos metade da população. Foram 12 milhões de escravos. Né? Colocado às mais duras condições de vida. Não viviam 10 anos. Pelo trabalho ou morriam de estafa ou ficavam paralíticos, paralisados. Então, é duro, porque a gente tem que começar a reagir com dureza com essas pessoas. Trabalhador não é respeitado. Não existe conciliação entre capital e trabalho. E nós temos que entender que o mais importante é quem gera riqueza é o trabalho. A gente tem que entender Alex de Tocqueville, desobediência civil. Né? Porque nós pagamos, por exemplo, uma das internets mais caras do mundo. Eu falo com meus alunos, ó, você paga. Mas se todos da tua cidade ou todos do teu bairro não pagar, negocia. Mas se um só não paga, corta. Isso faz parte do que Gramsci pensava de intelectual orgânico, se entender como classe trabalhadora e ser solidária a ela. Mas tem muitos brasileiros, a classe média, principalmente surgindo do governo Lula, né? Ele pensa nele. Nem que tenha que furar o olho do amigo, ele passa por cima. Está extinto sentimentos humanos dentro dele. Ele dá valor ao Deus dinheiro, que Mateus fala lá. Ou você ama a Deus ou você ama o dinheiro. Ninguém ama 2 deuses. Por isso, não é que eu gosto de quando eu quero aliviar meu espírito e ir num encontro, eu subo em São Paulo, vou assistir alguma palestra de Frei Beto. Né? O cara vendeu 35 livros, 27 idiomas diferentes e mora no monastério. Não tem uma casa, não tem carro, não tem nada. Volta de pobreza como Cristo era. Agora pega o Silas Malafaia. E, né? Aí vê Lília Vitfib e um jornalista lá entrevistando Flávio Dino. No ano da graça do Nosso Senhor, ser comunista não é contraditório? Não, cara pálida. Ah, comunista de iPhone. É, cara pálida, porque Marx não condenou o consumo. Seus analfabetos. Né? E ou é burro ou é tendencioso. Quem condenou a riqueza foi Jesus, cara pálida. Marx não condenou a propriedade particular, ele condenou os meios de produção. É por isso que a gente passa por uma onda de idiotização. Jornalistas consagrados não sabem isso. Como é que pode? Né? Eu, se fosse Flávio Dino, porque o Flávio Dino foi muito educado, porque eu seria muito mais grosso. Comunista de iPhone sim, porque Marx não condenou a propriedade particular. Agora Jesus mandou vender. Você vendeu o céu? Sou cristão do doce. Desculpa, gente, mas às vezes a gente, né, a gripe tá me deixando com dor de cabeça, né? Você fica irritado quando vê esse tipo de colocação. Né? O cara, Venezuela é ditadura, né? Venezuela é ditadura. E o que está acontecendo no Brasil? Ah, lá tem 7 milhões de miseráveis. Aqui tem 40. Cuida do teu país primeiro, pô. Né? O governo não tem ideologia. Tá atacando tudo que é esquerda. Né? O Lula fez isso, Fernando Henrique fez isso, Dilma fez, ninguém fez. Imagine se volta o governo do PT e vai atacar. Embora eu pense que tem que ter auditoria fiscal e federal da polícia em todos esses conglomerados evangélicos.
Porque com certeza tem lavagem de grana ali no meio. Ok, pessoal? Essa foi minha participação. Desculpe de desabafo e até a próxima.